Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Júlia. Eu gostaria muito de conversar com vocês sobre um assunto que eu venho refletindo recentemente e eu tô lendo a história do povo do Egito e é algo que eu venho refletindo bastante. Então, eu gostaria muito de conversar sobre isso e também o tema principal é sobre o ladrão da nossa felicidade. O que é isso? O ladrão da nossa felicidade é tudo aquilo que tira a nossa vontade de agradecer. Quando você percebe que você não tem motivos para agradecer e com isso você fica estressada, você fica ansiosa, você fica nervoso com as coisas do dia a dia. Sendo que antes você ficava feliz até em olhar para o céu, você ficava feliz em ver os animais. E a questão da felicidade é muito questão do seu olhar, do seu ponto de vista, do seu coração. Porque através do que tem no seu coração, os seus olhos vão enxergar luz nas coisas. Então, como eu disse, quando você não tem a felicidade, e aí qualquer coisa você fica triste realmente. E eu gostaria de falar sobre esse assunto, e um exemplo bíblico sobre isso é sobre o povo do deserto, né? O povo do Egito. O que aconteceu com eles? Existia um povo de Israel, né? Da descendência de Israel, e aí aquele povo estava multiplicando muito. O faraó não gostou daquela situação, ficou falando, nossa, aquele povo está crescendo muito, vamos fazer alguma coisa aqui. E aí aconteceu que pegou aquele povo e começou a escravizar eles. Eles começaram a passar por uma situação muito difícil. E aí apareceu um homem se chamado Moisés. Esse homem estava sendo usado por Deus. E aí esse homem estava assim, olha, Deus está dizendo que vai libertar vocês do Egito. E realmente isso aconteceu. Aquele povo foi liberto do Egito. E aí foi uma celebração, eles ficaram muito felizes, eles cantaram, eles dançaram. Só que assim, coisa de semanas, eles começaram a reclamar. Vou mostrar para vocês a linha do tempo do que aconteceu. Eu gostaria de só dar um parêntese que março e abril corresponde, no calendário hebraico se chama Nissan. Então, a Páscoa aconteceu no dia 14 de Nissan. No dia 15 de Nissan, eles saíram do Egito. Poucos dias depois, não se sabe quando, eles fizeram a travessia do Mar Vermelho. Então, assim, o Senhor abriu o Mar Vermelho para eles e aí eles caminharam. Então, foi uma cena linda. E aí, após a travessia, 3 dias se passaram, eles chegaram no deserto de Sur. Só que eles estavam sem água. E aí, o que acontece? Eles estavam sem água, então provavelmente eles estavam cansados, eles estavam num deserto. Então, assim, eles estavam sem água. Chegaram no deserto de Mara, viu que a água era amarga, ou seja, aquela água tinha água, só que não servia para eles. Então, eles, logo depois, eles começaram a reclamar sobre a água. Vocês repararam que foram coisas de dias que eles saíram de uma celebração e depois, dias depois, eles estavam reclamando. Eu gostaria de dizer para vocês que eles realmente passaram por uma situação difícil na vida deles. Eles realmente estavam sem água. Eles estavam com motivos de ficarem chateados. Só que a questão foi a reação deles. Eles acabaram de viver um milagre e depois eles estavam reclamando daquela forma. E assim, eu queria dizer para vocês que o fato de eles ficarem sem água mostra que eles passaram por motivos de aflições, eles passaram por momentos difíceis na vida deles. Eu queria dizer para vocês que esses momentos existem e esses momentos vão acontecer na nossa vida. A questão é o nosso posicionamento, o nosso comportamento, o que a gente fala e o que a gente faz nessa situação. E eu gostaria de conversar sobre isso com vocês, até para a gente observar as nossas atitudes, porque o ladrão da nossa felicidade aparece sem muitas das vezes a gente perceber. Então, através do discernimento de atitudes de outras pessoas, através do exemplo desse povo, do que aconteceu, que a gente possa refletir
e entender qual que está sendo o nosso posicionamento, o que a gente está fazendo. Porque muitas das vezes a gente critica o comportamento deles, mas estamos fazendo a mesma coisa. Não estamos pondo a nossa confiança no Senhor, não estamos tendo confiança nele. E é fato que a nossa vida aqui nessa terra não vai ser perfeita. Não temos a vida perfeita. E isso mostra que somos dependentes do Senhor. E eu creio que o Senhor vai permitir algumas situações na nossa vida, não para fazer alguma coisa conosco por mal, mas para nos ensinar mesmo. Porque se a gente tiver uma vida perfeita, a gente não vai depender do Senhor. A gente só vai ficar feliz, 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 sendo que em momentos de aflições nos ensina muito, em muita coisa. Então, esse povo estava passando por essas provas para ver se eles realmente confiavam no Senhor, para ver se realmente em momentos difíceis eles se virassem para Deus e falassem: Deus, eu confio em Ti. Deus, eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa. Então, esse posicionamento que o Senhor estava esperando daquele povo, e não reclamando e falando: ai, minha vida é triste, ai, minha vida é ruim, mas que eles se voltassem ao Senhor. Eu gostaria de contar a história para vocês de Marta, que está em Lucas, capítulo 10, versículo 38, que diz: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. É muito linda essa história porque muitas das vezes estamos sendo como Martas. Queremos fazer as nossas coisas com os nossos próprios braços. Queremos fazer as nossas coisas sozinhas e não, eu preciso fazer. E a tendência do ser humano é realmente sempre fazer alguma coisa, nunca realmente descansar no Senhor. E muitas das vezes, gente, o inimigo, ele vai usar a nossa rotina e deixá-la tão cansativa e fazer com que você ache que você é independente, que você é sozinho, que vai acontecer que você não vai conseguir tirar um tempo para o Senhor. Será que estamos sendo assim? Pessoas que está tão afastado, não está conseguindo colocar o Senhor na nossa rotina? Isso é extremamente importante. Isso é muito importante e é um dos motivos da gente se esquecer. Porque o que aconteceu com aquele povo no deserto era que eles se esqueceram das maravilhas que o Senhor fez na nossa vida. O ladrão da nossa felicidade vai tirar a nossa sensação, vai tirar motivos da gente agradecer. E aí o que aconteceu com aquele povo do deserto é que eles começaram a se esquecer das coisas que o Senhor fez e focando só nas coisas ruins. Então, uma coisa que é: se você está fazendo muita coisa, cuidado. O problema não é a gente ter uma rotina que ela é agitada. O problema é quando a gente se esquece de colocar o Senhor na nossa rotina, na nossa vida. E a gente pode acreditar, quando a gente coloca o Senhor na nossa rotina, a nossa vida, a forma de lidar com as coisas é muito mais leve de quando a gente tenta fazer com os nossos próprios braços e querer fazer sozinho. Eu digo isso porque ontem eu tinha acabado de chegar de viagem e aí eu tava muito agitada, querendo fazer as coisas sozinha. Tinha acontecido alguns imprevistos aqui em casa e aí eu comecei a ficar agitada. Só que uma coisa que eu não tinha feito era falar: Senhor, cuida da minha rotina, esteja aqui comigo. Ou até mesmo, além de falar, mas ter posicionamento de colocar algum louvor. E aí foi quando eu percebi que eu estava sobrecarregada. E um dos sintomas que a gente sente é sentir essa sobrecarga, né? Então, o que acontece? Quando você começar a sentir, coloca um louvor. Foi exatamente isso que eu fiz. Eu coloquei um louvor que eu gosto. E sabe quando a atmosfera muda, você já consegue sentir o Espírito Santo ali? Ele sempre está. Mas é que muitas das vezes a gente não tem esses olhos sensíveis para sentir realmente aquela leveza. Então eu comecei a arrumar a minha casa com mais calma. E eu lembro que eu tinha conversado com a minha amiga sobre isso e ela tinha falado que
a gente tem tantos motivos para agradecer. E graças a Deus, o meu guarda-roupa estava bagunçado, mas eu olhei e aí eu falei, graças a Deus eu tenho roupa. Às vezes a gente vê a louça bagunçada, mas graças a Deus, se tá bagunçado, porque teve comida, teve alguma coisa ali. Então, graças a Deus. Então, quando a gente começa a mudar os nossos olhos, a gente consegue enxergar as coisas com mais leveza. Então, uma das coisas que o ladrão da felicidade vai fazer é colocar situações que, se a gente colocasse o Senhor, a gente iria lidar muito melhor. Mas como a gente está tão agitado, a gente começa a reclamar. A gente acaba esquecendo do Espírito Santo. É muito importante nesses momentos que a gente passar por situações difíceis, é que nesses momentos, quando a gente passar por aflições, que a gente possa pegar frases da Bíblia que peguem, sabe, e fiquem no nosso coração, para que isso seja uma arma, para que a gente possa vencer realmente. Porque a palavra de Deus é para entrar no nosso coração, para quando a gente passar por momentos difíceis ou por momentos de provas, que a gente possa usar essas palavras. Uma coisa que aquele povo não tinha era isso que a gente tem hoje, é essa Bíblia, poder ler. Então, leia a Bíblia. Vamos ler a palavra do Senhor e que quando a gente passar por esses momentos difíceis, essas palavras possam nos confortar. Em João, capítulo 16, versículo 33, diz: Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham coragem, eu venci o mundo. Jesus estava dizendo sobre isso e ele está afirmando que vamos passar por aflições, mas que a gente possa ter coragem e que entender que ele venceu. Tudo isso que a gente passa nesse mundo, o Senhor Jesus ele passou. Não é que o Senhor ele não se importe. Muito pelo contrário, ele sabe que estamos passando por uma situação que é ruim, mas ele nunca vai deixar a gente passar por algo que a gente não consiga suportar. Então lembre-se que ele suportou, que Jesus conseguiu e que a gente vamos conseguir passar por situações na nossa vida também, porque ele está conosco. Tem outro versículo também que eu vou ver aqui com vocês, que diz o seguinte: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Isso está em Salmos 23, 4. Ou seja, mesmo que eu passe por momentos difíceis, eu sei que o Senhor está comigo. Filipenses 4, 6 diz: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e súplica, com ações de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Ou seja, mesmo que a gente passe por momentos difíceis, teremos uma paz que excede todo o entendimento. As pessoas irão ficar indignadas, vão ficar: por que você está tão calmo? Mas é essa paz que o Espírito Santo dá. Então, se com Deus pode ser um pouco desconfortável, mas venceremos. Quanto mais sem Deus, que ficamos sem esperanças, ficamos vazios realmente. Porque quando temos o Espírito Santo, ele nos enche com o fôlego da vida. Foi isso que ele fez quando nos criou. Então, é lindo isso, quando a gente tem o Espírito Santo. Então, aqui em Filipenses está dando uma solução, que a gente possa orar, que a gente possa suplicar com ações de graças. Ou seja, até meio de uma situação difícil, tenta agradecer por algo, tenta orar ao Senhor e pegar frases da Bíblia que te fortaleça. Isso é extremamente importante. E com isso, você realmente terá uma paz que excede todo o entendimento. E ele guardará o seu coração e os seus pensamentos. Porque quando estamos afastados do Senhor e quando estamos passando por situações difíceis, a nossa tendência é reclamar. E assim, a nossa saúde está em jogo. Quando a gente fica reclamando tanto, a gente fica tão estressado, o nosso coração está sofrendo. E o nosso coração corresponde à nossa mente, tudo nosso está sensível. A gente tem a tendência de fazer coisas que vão ter consequências muito ruins futuramente. Então, às vezes a gente trata alguém mal, a gente fica estressado, a gente quebra alguma coisa, a gente não consegue raciocinar direito. Então, o Senhor vai guardar o nosso coração, vai guardar a nossa mente. E
e os pensamentos também. Porque a melhor coisa é quando a gente consegue ter pensamentos sábios, pensamentos bons. E é isso que o Senhor está garantindo pra gente. É isso, gente. Eu gostaria de finalizar esse vídeo agradecendo por vocês terem assistido até o final. Eu sinto que esse vídeo é algo que edifica muito a minha vida e eu fico muito feliz por poder estar falando sobre. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Tchau.